Amigo de Francisco ofende Jesus. Como você vai seguir os ensinamentos de Jesus se não conhece a verdadeira Bíblia? Não dá. A Bíblia do século XVIII traz a tradução da Vulgata do latim para o português, sem comunismo, sem iluminismo, sem modernismo. O Novo Testamento tem 2 volumes em capa dura, folhas brancas, edição de luxo. Você pode adquirir os 2 volumes ou cada volume em separado, mas corra, porque está acabando e não será relançado. Essa é a última oportunidade de você ter o Novo Testamento em edição de luxo, como ele realmente foi escrito. Os livros estão na loja da TV Nossa Senhora de Fátima, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Está acabando mesmo, gente, sem relançamento, tá bom? Amigo de Francisco ofende Jesus. Amigo de Francisco Bergoglio ofendeu Jesus, trazendo de volta a heresia ariana. O arcebispo de Lima, no Peru, ofendeu a Jesus. O nome dele é Carlos Castilho. Ele é conhecido como o bispo Pachamama. Olha só. Por quê? Porque em 2019, na abertura da sua missa, entre aspas, em plena catedral, foi cantado um hino a Pachamama, onde se dizia: Pachamama, Mãe Terra, viemos cantar para ti. Por isso que eu falo que é missa, entre aspas, porque que eu saiba, a gente vai cantar para Deus, vai cantar para o Senhor, tá bom, o dia de festa de Nossa Senhora, mas Pachamama e Mãe Terra, pois é, dentro da Igreja Católica é o que não é. Agora o arcebispo Pachamama ofendeu a Jesus e trouxe de volta a heresia ariana. Na sua missa, de novo, entre aspas, no dia 19 de dezembro, o bispo Pachamameiro disse: Jesus era um leigo como todos vós. Jesus não morreu oferecendo o sacrifício de um holocausto. Jesus morreu como um leigo assassinado. Você percebe a heresia? Você percebe o absurdo total? Olha, Jesus era um leigo como vós. Jesus não morreu oferecendo o sacrifício de um holocausto. Jesus morreu como um leigo assassinado. Olha só, assim ele negou o sacrifício redentor de Cristo e sua natureza divina, revivendo a heresia ariana do século IV, contra a qual justamente Santo Atanásio tanto lutou. O bispo da Pachamama se colocou então acima de Cristo. Primeiro chamou Jesus de leigo, para depois dizer que ele mesmo é sacerdote. Jesus era leigo, mas ele é sacerdote. Não podemos ser sacerdotes sem primeiro sermos leigos batizados. Então, o arcebispo Pachamameiro é sacerdote e Cristo não é. Heresia, vergonha, está excomungado automaticamente por negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo e abraçou a cruz pela nossa salvação. Que igreja é essa que diz tantas heresias? Só pode ser a falsa igreja consagrada a Pachamama. Isso é um verdadeiro campeonato entre os bergoglianos para ver quem diz mais heresias e agrada mais o chefinho, o Bergoglio. Desde o tempo dos apóstolos da Santa Igreja, se ensina que Jesus Cristo é o verdadeiro sacerdote e que sua morte é o sacrifício redentor. A carta de São Paulo aos Hebreus explica que Cristo é o sumo sacerdote que se ofereceu uma vez por todas pela remissão dos pecados. Jesus é Filho de Deus, o sacrifício dele foi feito uma vez por todas pela remissão dos pecados. Então não foi um simples assassinato de um leigo. Jesus nem ao menos era leigo, é o sumo sacerdote da nossa Santa Igreja. É um absurdo total, porque se Jesus era leigo, então os discípulos também eram, os apóstolos também eram, e não existe padre, não existe bispo, arcebispo e nem papa. Palhaçada. Palhaçada. Só pode vir de um bispo bergogliano, pachamameiro, como eu disse aqui no texto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para que ir numa igreja dessa herética? A pergunta que não quer calar é essa. Para que ir na igreja da Pachamama? Para que ir na igreja herética, cismática, apóstata, feita de gente excomungada? É um absurdo a pessoa pisar lá. Ah, mas eu não posso viver sem Eucaristia. Pois aprenda a viver sem Eucaristia, porque a Eucaristia é o que não tem mais, não entra na cabeça.
Não entra na cabeça dessa gente que não tem mais Eucaristia, o Senhor não está mais lá, a igreja agora é a igreja da Pachamama, pronto, acabou. E tem padre que é mais assim, arrojado, corajoso, audacioso, igual esse bispo aqui, que vai e mostra, põe as caras mesmo qual é a dele, mostra as claras. E os outros, tem muitos deles aí que são o quê? Enrustidos. Tá certo? São altamente enrustidos, estão aí, não vamos falar nada, mas estão na mesma, porque você não vê nenhum deles criticar esse tipo de abuso, esse tipo de absurdo. Inclusive canal aí que se diz tradicional, canal que tem a petulância de criticar a Divina Misericórdia, mas isso aqui não critica. Isso aqui não critica. Hipócritas. Tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, rezem em casa. Olha, monte o altar na sua igreja doméstica. Aqueles que não montaram ainda, convidamos tanta gente hoje para começar aqui justamente a adoção espiritual. Monte um altar em casa, se acostume a ser igreja doméstica. Coloque uma Sagrada Face lá no seu altar, uma imagem de Nossa Senhora. Já começou bem, dos seus santos de devoção, e você já começou bem. Tem gente aí sendo combatida, a família vai lá e invadir o quarto do rapaz, dizer para ele, o quê? Isso aí é seita. Como é que pode falar que é onde tem a Sagrada Face e tem Nossa Senhora é seita? Como é que pode? Só se for na cabeça dessas pessoas. Que absurdo. Aí chama os familiares lá para criticar, inclusive um deles, para você ter uma ideia, que é o quê? Maçom. Só que é o seguinte, né? O maçom entrou com tudo para dar uma de gostoso, uma de bom, deu de cara com a Sagrada Face e se afastou. Você está percebendo? O poder da Sagrada Face contra o demônio é muito grande. Então, meus irmãos e minhas irmãs, contra toda a perseguição que você pode sofrer, e nós sofreremos, e já estamos sofrendo, afinal, o Senhor avisou que ninguém é maior, né? Não é o servo maior que o Senhor, portanto, assim como ele foi perseguido, nós também seremos por causa dele. Alegremo-nos, grande glória sermos perseguidos por causa do nome de Jesus. Tá certo? Então, monte, apesar de tudo isso, a igreja na sua casa, a igreja doméstica, onde você vai fazer a confissão espiritual, vai fazer a comunhão espiritual, vai ter todos os sacramentos na sua igreja, 6 dos 7. A ordem não, porque não somos padres. Mas, de qualquer forma, por aí também não tem mais, porque ou é padre falso ou está excomungado, está fora da igreja, dá praticamente na mesma. Para falar esse tipo de coisa aqui, essa gente foi para destruir. Vocês vão ver o novo missal que vai vir com o rito amazônico. Ordem de Jorge Mário Bergoglio. Quem ainda estiver na falsa igreja vai terminar adorando a Pachamama. Já está, né? Porque eles põem aquele vasinho lá dizendo que é Pachamama, está adorando Pachamama sem saber. Acho que está lá adorando Cristo, Cristo não está mais lá, está nas igrejas domésticas agora. E aí a pessoa acaba adorando o que? É Pachamama. E vai terminar adorando o anticristo. É isso aí que vai acontecer. Então, melhor ficarmos em casa, melhor ficarmos com o nosso altar na igreja doméstica, desde já aprender a ser igreja em casa. Igreja doméstica não é invenção minha, isso existe desde o começo do cristianismo, há 2000 anos atrás. E a Santa Igreja sempre incentivou a igreja doméstica, que as casas tinham que ser igrejas domésticas, agora mais do que nunca.